Este programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Jornal Pinhal Agora. Participe pelo Zap 997029900. Boa noite, amigos ouvintes da 102,7 FM e também telespectadores pelo YouTube e o Facebook. Estamos iniciando mais uma edição do seu Jornal Pinhal Agora. E nos destaques do nosso programa hoje, nós teremos também as notícias da polícia com o repórter Cláudio Toniete e teremos ainda as notícias do esporte com o Roberto Duarte e toda a sua equipe. E na entrevista do dia, nós vamos dar sequência apresentando à cidade os candidatos a conselheiros tutelares pela eleição que vai ter dia 6 de outubro aqui em Espírito Santo do Pinhal. Bom, para começar o nosso programa, eu sempre faço um comentário. Na verdade, hoje eu gostaria de informar que vai ter o descarte inteligente. Ora, gente, serve como um comentário, né? O descarte inteligente que está sendo feito na Associação de Amigos do Bairro Jardim AID e a cooperação realizará no dia 20 de outubro, mais uma ação da campanha Descarte Inteligente. Separe equipamentos eletrônicos em desuso e demais recicláveis e ajude a não poluir o meio ambiente. Estamos por você a partir das 9 horas do Jardim, na Praça do Jardim AID. Tá aí, gente, é uma iniciativa dos moradores do Jardim AID. E o meu comentário de hoje é a respeito disso, né? As pessoas estão se reunindo para fazer limpeza de seus bairros, coleta de lixo que o pessoal joga no rio, porque a gente está careca de saber que não pode fazer isso e que isso é errado, e também ajudando a prefeitura, porque é sempre falha, é impressionante. Entra ano, sai ano, fala de limpeza, disso, daquilo, e tal lá, e está sempre sujo, sempre faltando. Em breve vocês vão ver aí uma matéria que estamos preparando aí a respeito de limpezas. Eu não vou adiantar a matéria agora aqui, mas é no órgão público, dependência pública, é tudo sujo. Então, parabéns ao pessoal do Jardim AID, que teve essa iniciativa, né, de descarte inteligente, e que outros bairros também possam fazer coisas desse tipo para se melhorar a qualidade de vida de nós mesmos, dos próprios moradores de Espírito Santo do Pinhal. Este é o meu boa noite e já eu venho com as entrevistas do dia. Conforme nós vimos no programa de ontem, estamos apresentando aí os candidatos a conselheiros tutelar para Espírito Santo do Pinhal para os próximos 4 anos. A eleição será no próximo dia 6 de outubro e você pode ir votar e escolher um candidato para representá-lo no Conselho Tutelar de Espírito Santo do Pinhal. Hoje nós vamos conhecer mais 3 candidatos. São eles a Carmen Lúcia Rocamora. Então, ficamos aí com a apresentação dos 3 candidatos de hoje. Com relação à eleição que teremos no dia 6 de outubro para os conselheiros tutelares para o Espírito Santo do Pinhal para os próximos 4 anos, nós vamos ouvir hoje a candidata Carmen Lúcia Rocamora. Carmen, por que você resolveu ser candidata? Em primeiro lugar, boa noite a todos os amigos e amigas de Espírito Santo do Pinhal. Eu estou candidata a conselheira tutelar porque é algo que eu gosto muito, porque eu trabalhei 15 anos como agente comunitário de saúde no posto de saúde da Vila São Pedro, e o qual eu tive contato com a comunidade. Então, por me identificar com esse trabalho, é que eu entrei para tentar essa candidatura. Então, fica aí o nosso microfone para que você dirija aos eleitores do Espírito Santo do Pinhal que devem ir lá votar no próximo dia 6 de outubro. Fica o microfone para você pedir o seu voto e conversar com os eleitores da cidade. Obrigada. Em primeiro lugar, eu quero pedir um voto de confiança a todos os eleitores aqui de Espírito Santo do Pinhal, que vocês sabem quão é importante essa eleição do Conselho Tutelar, que se puder, votem Carmen Lúcia Rocamora, meu número é 4, né? Vai ser no dia 6 de outubro, vai cair no domingo, e vai ser na Escola Irene, das 8 da manhã às 17 horas. E se para levar o título do eleitor e o RG. Mais uma vez eu conto com o voto de confiança de todos vocês que já me conhecem, e espero que dia 6 de outubro eu consiga ser eleita.
Mais uma vez, Carmen Lúcia Rocamora, número 4, para conselheira tutelar. Obrigada. Estamos recebendo em nossos estúdios hoje a candidata a conselheira tutelar, Daniela Marcelino de Souza Coelho Rosa. Ela é candidata, se candidatou a uma vaga de conselheira tutelar em Espírito Santo do Pinhal para as próximas eleições no dia 6 de outubro. Boa noite, Daniela. Por que você escolheu e se candidatou a ser uma conselheira tutelar? Minha formação é na área jurídica, né? Sou advogada, atuante aqui no município, né? E sempre gostei desse lado social, né? Da luta pelos direitos da criança e do adolescente. Atualmente eu sou conselheira tutelar aqui no município, né? Exercendo um mandato de quase 4 anos, e me identifico muito com essa função, né? Com esse trabalho árduo que é o do conselheiro tutelar, né? De enfrentamento de algumas violações, né, do ECA, e ao longo desses 4 anos eu adquiri muita experiência, né, no trabalho com as crianças e adolescentes, e gostaria de continuar enfrentando os leões que a gente diz, né, que são os violadores dos direitos das crianças e dos adolescentes. Bom, a eleição no dia 6 de outubro não é uma eleição obrigatória, mas todos que têm o título de eleitor têm direito a votar. Então, é uma demonstração de cidadania comparecer no dia 6 de outubro para sufragar o voto em uma das candidatas a conselheiro tutelar. São 9 ao todos. Daniela, fica para você aí o microfone, para você pedir o seu voto, né, aos seus eleitores. Como bem explanado, né, o voto não é obrigatório, né, é facultativo, porém, os conselheiros tutelares são escolhidos pela população para trabalhar em prol da população. Por esse motivo que a gente está fazendo esse chamamento mesmo, para que todos os eleitores do município, né, que estejam quites com a Justiça Eleitoral, compareçam no dia 6 de outubro, né, para escolher, para participar do processo eleitoral, né, de escolha dos conselheiros, para que a gente possa estar nos próximos 4 anos trabalhando com afinco em prol dos direitos das crianças e adolescentes. E fica aqui meu pedido, né, de voto de confiança da população, para que a gente possa continuar exercendo esse belo trabalho que já vem há alguns anos, né, os conselheiros vêm fazendo aqui no município. Muitos acham que o conselheiro tutelar não trabalha, mas pelo contrário, é um trabalho muito árduo, são madrugadas em claro, né, que a gente trabalha, são 24 horas, né, a gente trabalha mais durante à noite, né, muitas vezes em lares de pessoas menos favorecidas, e não é muito dizer exposto, porque a gente trabalha em sigilo, então muitas vezes as pessoas acham que a gente não faz nada, mas pelo contrário, é um trabalho muito importante para a nossa sociedade. E eu fico aqui reforçando o meu pedido de voto de vocês. Daniela, para terminar, qual o seu número? Meu número é 5. Tá, ok. Então esta é a candidata Daniela Marcolino, que é candidata a conselheira tutelar na eleição do próximo dia 6 de outubro. Boa noite. Boa noite, obrigada. Hoje vamos ouvir a candidata Jaci Domingues de Oliveira Bartolomei. Jaci, por que você quer ser conselheira tutelar? Boa noite, Davilson. Boa noite, rádio ouvintes internautas. Eu estou aqui agora com muita alegria e é um prazer muito grande para essa breve entrevista para a conselheira tutelar. Eu estou no pleito porque eu acho um trabalho muito importante, é um trabalho muito bonito, é de muita responsabilidade, no qual ele exige muita disponibilidade e disposição mesmo de cada um de nós. E eu acho o Conselho Tutelar é um trabalho que a gente requer que nós tenhamos, assim, vamos dizer, a disponibilidade de saber até conversar com autoridades, desde juiz, promotor. Nós temos que estudar o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Constituição Federal. Então, nós temos que estar preparados para exercer tal função.
Candidata Jaci Domingues de Oliveira Bartolomei. Fica o microfone agora do seu Jornal Pinhal agora para você pedir o voto aos eleitores de Espírito Santo do Pinhal. Então, Davilson, eu tenho o principal compromisso de representar toda a população, buscando sempre o melhor para os moradores, né, da nossa cidade. E, portanto, eu preciso de uma oportunidade. E essa oportunidade é eu trabalhar em parceria com quem? Em parceria com vocês, eleitores, o qual eu vou pedir, né, o meu voto, o que votem em mim. Eu sou número 6, Jaci, e eu espero que vocês compareçam no dia 6 de outubro, das 8 às 17 horas, na escola Irene, para depositar o voto de vocês. E eu espero que vocês pensem um pouquinho, porque realmente eu tenho uma vasta experiência assim, de responsabilidade, de ética, de compromisso, de trabalho, tá? E eu vou ficar muito grata em poder me doar para mais essa empreitada na minha vida. Obrigada. Pois é, meus amigos, conhecemos aí mais 3 candidatos a conselheiros tutelares de Espírito Santo do Pinhal. Nós conhecemos a Carmen Lúcia Rocamora, Daniela Marcolino e também a Jaci Bartolomei. Amanhã, no nosso programa, nós teremos mais 3 candidatos e assim encerrando a apresentação dos candidatos para você que pode votar no próximo dia 6 de outubro nos conselheiros tutelar de nossa cidade. Eu vou ficando por aqui, agradecendo a atenção de todos. Amanhã, se Deus quiser, aqui estaremos de volta com mais uma edição do seu Jornal Pinhal Agora. Agora, o repórter Cláudio Tonietti com as notícias da polícia. 18 horas, 18 minutos. Boa noite, você que nos acompanha pela 102,7 FM e também pelo Facebook. Estamos de volta. Polícia Civil aprende e indicia quadrilha sanjoanense por 7 crimes. 5 pessoas, entre elas 4 homens, 3 deles irmãos e uma mulher, foram presas pela Polícia Civil por 7 crimes na manhã de quinta-feira, dia 26, durante cumprimento de busca e apreensão. A quadrilha foi localizada pela Polícia Civil em um imóvel à Rua Benedito Melo, no Jardim Vale do Sol, em São João da Boa Vista. Os suspeitos vão responder por receptação, tráfico de drogas e associação para o mesmo crime, posse irregular de arma de fogo de uso permitido, associação criminosa, matar espécimes da fauna silvestre e resistência. Com o bando foram apreendidos 2 carros, um Chevrolet Corsa Super e um Chevrolet Celta Spirit, uma TV LED, 12 munições de calibre 32, 10 íntegras e 2 deflagradas, 4 celulares, R$ 2.592, um jogo de panelas, uma espingarda calibre 32, sem numeração aparente, além de 2 porções de maconha. Os policiais civis Carlos Alberto, Fernando, Leonardo, Washington, Eduardo, Mazi, Natal, Leandro, Alexandra e Francisco foram ao local para cumprimento de busca, mas os moradores se recusaram a abrir a porta, sendo preciso o arrombamento. Na parte inferior do imóvel estavam um dos suspeitos e a mulher, que foram dominados. Na parte superior do imóvel estavam os 3 irmãos e também houve necessidade de arrombamento de porta, depois que negaram a abrir a porta. Após o arrombamento, um deles estava no banheiro tentando se desfazer de dinheiro, em espécie, o qual foi apreendido e contabilizado em R$ 1.500. O bando foi então contido e revistado, tendo início as buscas. Na posse do segundo irmão, foram apreendidos R$ 762 e com o terceiro apreendidos R$ 184. Com o indiciado que estava junto à mulher, os policiais apreenderam R$ 146. Na parte de baixo da casa foram localizadas as 2 porções de maconha embaladas em plástico Ziploc, transparente e prontas para a venda.
Já no andar superior, as equipes localizaram a TV, ainda embaixo da pia da cozinha, foi localizado um jogo de panelas. Segundo a Polícia Civil, foi possível constatar que os objetos são produtos de furto, possivelmente adquiridos pelo bando como moeda de troca por entorpecentes. Todos os pertences encontrados e apreendidos foram reconhecidos por uma vítima de furto e entregues a ela. Os policiais também encontraram embaixo da pia da cozinha a espingarda calibre 32 e as munições da arma de fogo. Localizaram ainda vários perfumes, tênis, gravatas, bijuterias, todos sem origem definida e que podem ser produtos de crimes diversos. Os pertences foram apreendidos separadamente e registrados em outro boletim de ocorrência para a devida investigação de origem. Na oportunidade, foram apreendidos celulares dos suspeitos, sendo que no aparelho de um deles, aquele que estava na parte inferior da casa, os policiais descobriram uma fotografia contendo vários pinos de cocaína sobre o capô do Celta. Conforme a polícia, a imagem foi registrada por volta das 0 horas de quinta-feira, dia 26. No local, ainda foi apreendida uma ave silvestre que era mantida aprisionada em uma gaiola. Foi preciso acionar a polícia ambiental. Por fim, ante os indícios de autoria e materialidade, os 5 foram levados à Central de Polícia Judiciária, ouvidos, indiciados e recolhidos à cadeia pública local, onde permanecem à disposição da Justiça. Outra ocorrência agora, ocorrência não é ocorrência, né? Seria uma novidade aqui, principalmente para os bandidos. Um centro de detenção provisória de Aguaí, ela entrará em operação até o final deste ano. O governador João Dória anunciou no início do mês a licitação da operação compartilhada com a iniciativa privada de 4 unidades prisionais, que marca o início da modernização da gestão do sistema prisional paulista. De acordo com a Secretaria de Administração Penitenciária, as unidades estão em construção e serão entregues ainda este ano, nas cidades de Aguaí, Registro e Gália, que contam com 2 obras, com um total de 3.292 vagas. São Paulo tem o maior sistema prisional do país. Nós temos 174 unidades prisionais com 235 mil presos. Temos que aumentar a nossa capacidade prisional para o cumprimento de pena e ressocialização. Respeitamos o direito daqueles que cumprirem pena possam se ressocializar, trabalhar, estudar e ter a perspectiva de voltar à sociedade, disse o governador. O edital de licitação foi publicado para a contratação de empresas especializadas. A previsão é de que até o final do ano as unidades passem a operar no novo sistema. Os contratos de operação compartilhada podem ser de até 5 anos. A Secretaria da Administração Penitenciária informou que a obra do CDP, Centro de Detenção Provisória de Aguaí, prossegue. De acordo com o órgão, o empreendimento apresenta 92% de execução física. Sua área construída é de 11.132 metros quadrados. Assim que estiver concluída, a unidade terá capacidade para receber 823 presos. O investimento total feito nesta obra é de R$ 51.546.437,98. A iniciativa privada será responsável pela manutenção da unidade prisional e também por serviços técnicos e de apoio nas áreas psicológica, médica, odontológica, psiquiátrica, assistencial, pedagógica, esportiva, social, material e trabalho, para o desenvolvimento e acompanhamento dos presos. A segurança externa das unidades e as escoltas continuarão sob responsabilidade do poder público, com os agentes de escolta e segurança penitenciária. Os agentes penitenciários também continuarão responsáveis pelas funções de diretor-geral da unidade, diretor de segurança e disciplina, além de integrantes da célula de intervenção rápida, responsável por intervir em casos de distúrbios, entre outras funções. O projeto de operação compartilhada está alinhado tanto com as prioridades e as políticas públicas do Estado, quanto com as formas e estratégias de implantação. Daqui para frente, São Paulo cresce e seu sistema prisional, por meio das parcerias públicos-privadas, está sendo preparada para 2020 a concepção completa de PPP.
desde a construção até a operação de novos presídios. Os dois principais objetivos da parceria público-privada são trazer o menor custo para o Estado na manutenção do sistema prisional e dar alternativas de reinserção social para o detento, afirmou o vice-governador e secretário de governo Rodrigo Garcia. Eram essas, então, as notícias da polícia de hoje. Eu vou ficando por aqui e após o intervalo comercial, você vai ficar com as notícias do esporte com o nosso amigo Duarte. Até amanhã, se Deus assim o permitir. 18h26. Roberto Duarte e equipe agora com as notícias do esporte. Muito bem, 18h28. Está aparecendo agora lá na tela. Estamos iniciando a página esportiva do Jornal Pinhal agora, nesta quinta-feira, dia 26 de setembro de 2019. Estamos hoje só no Facebook, né, o meu caro Vanderlei e também lá o Vitinho. Então não estamos aí no YouTube, mas a página no Facebook é a PTV Pinhal. Nós estamos no 102,7, seu FM, e também lá no WhatsApp. Você pode discar 99702-9900. Hoje é dia 26 de setembro, mas eu quero voltar um dia atrás, que ontem com certeza os nossos companheiros aqui não fizeram nenhuma referência. Aliás, o Vitinho cobrou sobre isso. Vitinho, que é um garoto de 15, 16 anos, lembrava sobre o dia 25 de setembro, que é o dia do rádio. Isso no Brasil. Porque no Brasil, dia 25 de setembro, é o dia do rádio. Porque é o dia do nascimento de Roquete Pinto. Roquete Pinto foi o grande incentivador, o grande idealizador da implantação do rádio no Brasil. Então, em homenagem a ele, esse grande pioneiro da comunicação no Brasil, Roquete Pinto, dia 25 de setembro, data do nascimento dele. Então, em homenagem a esse grande brasileiro, é que no Brasil comemora-se o Dia do Rádio no dia 25 de setembro. Mas é importante falar desse veículo de comunicação que muitas vezes o pessoal diz que está ultrapassado, que seria em pouco tempo suplantado por outros meios de comunicação, mas o rádio continua resistindo, graças a Deus e graças a muita gente que é abnegada, que faz parte desse veículo, que continua lutando, que continua insistindo no rádio. É importante lembrar um pouquinho como é que surgiu o rádio, o invento rádio. Há uma séria controvérsia com relação a quem é o inventor do rádio. Primeiro começou lá por volta de 1860 com o escocês James Maxwell, que inventou as ondas eletromagnéticas. Através do aperfeiçoamento delas, o alemão, o Rudolf Heinrich Hertz, criou essas ondas que permitiam a propagação do som pelo ar. Mas foi um brasileiro, injustiçado, é verdade, Roberto Landel de Moura, um padre gaúcho que estudou em Roma e quando voltou para o Brasil era um abnegado por física, começou a fazer os seus experimentos e fez a primeira transmissão de voz da Avenida Paulista até o Alto de Santana. Mas como a igreja hoje, no século XXI, ainda continua ultrapassada, continua perseguindo muita gente, principalmente o catolicismo, ele foi perseguido, inclusive, com o incêndio nas suas instalações do seu laboratório na cidade de São Paulo. O Marconi, que é tido como um dos inventores do rádio, Guglielmo Marconi, ele fez uma transmissão apenas por código Morse, então não era por voz. Então a transmissão do Marconi não tinha voz, era por ondas magnéticas, não tinha voz. A do Roberto Landel de Moura, sim, por voz. Mas os americanos, como são mais espertos, atribuem a Nikola Tesla, um austríaco que veio para os Estados Unidos, o grande inventor do rádio. Controvérsias à parte, o importante é que o rádio continua vivo, tanto é que estamos aqui falando pelo rádio. Os outros veículos não conseguem transmitir, o rádio continua. Hoje o Brasil possui uma infinidade de rádios, tanto rádio AM, rádio FM, hoje tem muitas web rádios, né, que o pessoal transmite apenas pela web,
E aquelas emissoras antigas que existiam aí, principalmente de ondas curtas, as principais emissoras estão, de uma certa forma, com o advento da internet, elas acabaram fechando as transmissões de ondas curtas. Mas era muito legal, principalmente há muitos anos atrás, eu assistia lá na Rádio Bandeirantes atrás, que tinha uma programação voltada para o interior de São Paulo, através das suas ondas curtas, que infelizmente foram fechadas as ondas curtas. O rádio continua, né, principalmente no meio jornalístico, é importante a gente frisar aqui, né, que no meio jornalístico, infelizmente, houve uma decaída, houve um rebaixamento na qualidade do rádio. Os outros programas populares a gente não vai entrar nesse mérito, né, porque ali vai todo mundo, gente sem muita qualidade, sem muito conhecimento, sem muita escolaridade, a gente não vai entrar no mérito da questão de quem faz rádio, o rádio popular, rádio musical e outro tipo de rádio. Mas o radiojornalismo precisa ter uma certa qualidade, uma certa escolaridade e, lamentavelmente, embora hoje a grande maioria que está no rádio são jornalistas formados, infelizmente a qualidade do rádio, dos profissionais do rádio, infelizmente nos últimos tempos tem caído. Mas isso daí, evidentemente, a gente não, são sinais dos tempos, né? Se o ministro da Educação no Brasil escreve suspensão com C cedilha, o que nós vamos fazer, né? Vamos ter que aguentar esse pessoal aí formado em muitas faculdades aí que não tem o preparo, não tem a escolaridade, não tem o conhecimento, a cultura necessárias para que passe a informação. Porque o rádio não é só informação, o rádio também é transmitir conhecimento, é transmitir um pouco de escolaridade para aqueles que estão acompanhando do outro lado aí, do Daio. Bom, feitas essas digressões sobre o rádio, vamos falar um pouquinho de esportes. Afinal de contas, a nossa área aqui é a área esportiva. Mas no esporte também, na nossa cidade, está difícil da gente lidar com esporte na cidade, viu? Não é querer ser saudosista, não, viu? Mas eu começo a lembrar lá, quando eu comecei no rádio aqui, tá certo que naquele tempo o cabelo estava pretinho, tinha mais, não tinha dor nas pernas, não tinha dor no braço, era tudo muito mais, a gente estava muito mais em forma, né? Não tinha tanto conhecimento como hoje, mas tinha muito mais material, muito mais meios para a gente tocar o rádio naquela época, né? Comecei lembrando ontem, por causa do dia do rádio, né? Comecei a lembrar dos nossos companheiros. Tem uma foto de 1984, que foi tirada lá no Caco Velho. Tem que lembrar do Caco Velho, né? Afinal de contas, foi ali que tudo começou. Estavam lá Graça Ramos, eu, o saudoso Jair Marim e Carlos Marcílio, todos nós com uma camiseta, né, azul e calça jeans. Era o uniforme que a gente usava, a chamada Equipe Azul, criada pelo Jair Marim. Saudosos tempos aqui. Depois eu fiquei me lembrando, uma pessoa que passou por aqui também deixou um grande radialista, viu? Um homem no conhecimento extraordinário, foi gerente do Itaú, aqui em Pinhal, Gildo Sanches. Eu não me recordo se ele era de Botucatu ou de São Manuel. Acho que era de São Manuel. Parece que ele, infelizmente, já faleceu. Mas um grande conhecedor de rádio, comentarista, participou com a gente em transmissões esportivas, participava também do programa Bola na Rede, um companheiro excepcional. Então, tantas e tantas pessoas que passaram conosco, nosso saudoso Acácio dos Santos, uma figura extraordinária, nosso querido Caçapava, Benedita Henrique Dias, grande Cacá, infelizmente também nos deixou. Então, tantas e tantas pessoas que passaram pelo rádio e que também passaram na área esportiva, quando a gente tinha material para divulgar. Ontem, parece que o PC não pôde fazer o programa porque não tinha convidado, porque a gente convida as pessoas para vir, insiste com um, insiste com o outro, e infelizmente algumas pessoas, algumas entidades esportivas da cidade que eram parceiras nossas acabaram saindo, não vou nem mencionar mais, para o pessoal não ficar meio aí de nariz torcido com a gente, né? Mas esse pessoal vai deixando e a gente também, daqui a pouco nós vamos deixar também, nós vamos também abandonar, porque não dá, né? Infelizmente não dá. Mas, felizmente, né? Ainda existe o América. O América ainda continua conosco. Né? O América não pode nos abandonar, de jeito nenhum, né? Aquela parceria que era importantíssima para nós, daquele que é, sem dúvida, ou deve ser. Ou deve ser, né? Eu vou colocar aí no condicional, porque deve ser o grande indutor do esporte da cidade, infelizmente está aí, ó, jogado às traças, né? A gente não vê falar nada dele, né? Também era parceiro e acabou também indo embora. Não sei quais as razões, mas que também foi embora.
Mas vamos colocar o América, porque o PC esteve lá no domingo, colheu sonoras, vamos aí reproduzir, principalmente para os americanos, aqueles que lá acompanham, gente que comparece lá em grande número aos domingos, afinal os campeonatos que estão rolando lá agora, no sábado, os campeonatos internos do América e também aos domingos os campeonatos dos 60 anos e dos 50 anos. Então, esses campeonatos, sem dúvida nenhuma, que movimentam a Praça de Esportes do América. E muita gente, até por falta de opção na cidade, dá uma passadinha na feira ali, né? E depois sobe lá para o América para acompanhar esses jogos. E o PC, mais uma vez, esteve lá no último domingo e traz as sonoras. Vamos ouvir primeiro lá o André Luiz, nosso querido Tortinho, falando para a gente lá dos campeonatos do América. Clube, dado esportivo do final de cartão. E no América Futebol Clube, a rodada esportiva do final de semana teve muita emoção, muito empate, muito de tudo. Nós vamos conversar aqui com o nosso amigo, o André, o mais conhecido como Tortinho, que apitou em algumas dessas, acho que arbitrou em tudo aí. Se não bandeirou, ele apitou e fez de tudo. E vai passar para nós primeiro os resultados da Eurocopa no sábado. No sábado, o primeiro jogo das 2 horas, às 14 horas, Inglaterra 4, Portugal 0. No segundo jogo, às 16 horas, a Alemanha venceu de 3-1 a França. Muito bem, isso daí então foi o jogo do Campeonato Livre, que é dos associados aqui do América. E no domingo tivemos 2 partidas também pelo 60 e 50. Então vamos aos resultados. Esquinal Motos e Supermercado União 1-1. E no segundo jogo de 50 anos foi Rick Confecções e Pinhal Pneu 2-2. Inclusive, desse segundo jogo aí, nós vimos a grande polêmica, foi a expulsão do Gato, né? Que o Gato primeiro foi brincar de amarelinha com o Doca, né, o Tortinho. Ele foi brincar de amarelinha com o Doca, tomou o cartão e depois ele deu uma entrada meio dura no Peixe Gato e tomou o segundo cartão e foi expulso. E com isso, Pinhal Pneus conseguiu empatar. Então, depois da expulsão, com o jogador a menos, Pinhal Pneus foi para cima e conseguiu empatar. Teve um rolo tudo entre animais, mas tudo correu bem. A animosidade, né? Vamos aproveitar que aqui perto também tá o Paulão, que foi o autor, não do gol, mas o autor do cartão, o cartão vermelho. Paulão, o pessoal fica pegando no pé do árbitro, mas você fica de mãos atadas. O pessoal briga, você dá amarelo, depois o pessoal dá a entrada por trás, você tem que dar o vermelho, né? É complicado falar aí, uma boa tarde para todo mundo aí, Espírito Santo do Pinhal aí, mas é complicado falar de um lance lá. Começou um arranha-gato entre o Doca e o Gato, aí depois um falou que ia pegar o outro, deu amarelo para os dois, e aí foi lá, quem pagou o peixe foi o Peixe-Gato, né? Foi lá, deu uma entrada sem dúvida, segundo cartão e foi expulso. E assim eu declaro. E é complicado, os caras são muito desleal no jogo, é complicado falar aí hoje. Mas graças a Deus deu tudo bem aí, 2-2, um jogo pegado, chato, mas tamo aí firme e forte aí no América. E assim, se o Paulão tá em campo, tem cartão também, né? Se pedir, tem. Pediu, tem. Pediu, tem, né? É complicado, tem uns caras aqui muito pegado, que aqui se você não tiver bem pegado, você leva cartão, apito, tudo pra casa. Aí você já viu, né? E a patroa dá cartão amarelo em casa, né? Ok. Grande Paulão, gostei da entrevista do Paulão, viu? A sinceridade do Paulão, principalmente as figuras, né? O Gato, né? O Gato pegou e deu uma usunhada no Doca, né? E o Doca também, para variar, tomou mais um cartãozinho. Mas gostei da entrevista, né? Pela sinceridade, o Paulão uma figuraça, né? Preciso trazer aqui, já convidei o Zé Pedro Miguel, que foi um dos árbitros que se destacou na história da arbitragem pialense, inclusive fazendo parte dos quadros da Federação Paulista de Futebol. Já convidei o Zé Pedro, mas ele é muito atarefado para a gente discutir aqui a questão de arbitragem. Hoje, principalmente, o que mais se fala na arbitragem no Brasil é a aplicação do VAR, né? Vou trazer o Zé Pedro qualquer hora aqui, se não for possível, vou fazer as gravações que o Davi só fez aqui, para o Zé Pedro comentar, explicar um pouquinho sobre a questão do VAR,
que o VAR é muito comentado, precisa colocar o VAR lá no América, porque do jeito que tá, né? Gostei, ó. Peixe Gato, o Doca e principalmente o gato, né? Então, vou falar para você, né? Então é complicado. Vou falar para vocês, ó. Lá o apelido dele, acho que é o Gato Seco, hein? Pior ainda, Gato Seco. Vamos fazer o seguinte, 18 horas, deixa eu ver aqui, que aquele relógio lá no fundo não dá para ver, viu? Lá o pessoal tem que baixar o relógio lá, colocar numa posição que a gente consiga ver. 18 horas e 42 minutos. Fazer um rápido intervalo de apoio e voltamos em instantes. Roberto Duarte e equipe agora com as notícias do esporte. Muito bem, 18 horas e 46 minutos. Agora sim, o Vitor foi lá, pegou, tirou o relógio. Estava lá no fundo, né? Colocou aqui na frente, dá pra gente ver a hora certa, 18 horas e 46 minutos. Vou continuar falando aqui. Ouvi o Doca, mencionei o Doca. E tomou cartão, né, PC? Se o Doca toma cartão, ele precisa dar café. Não interessa se a cor do cartão é amarela, se é vermelha, não interessa a cor. Ele tem que dar café. Se não der café, a gente vai mandar o Paulão dar mais cartão para ele entregar o café pro PC. E eu não bebo café, viu? Sinceramente, o PC gosta de um café. 18 horas e 47 minutos agora, vamos ouvir o Doca com as explicações, dizendo porque ele tomou. Pelo jeito, o Doca só tomou o cartão amarelo. O gato é que foi expulso. Também o gato foi dar uma entrada violenta no peixe gato, né? Então, foi expulso. Então, roda o Doca aí. Pinhal Pneus e Rick Confecções jogando pelo cinquentão aqui no América. E eu vou falar com o Doca, que vai comentar a respeito desse empate. Vocês estavam perdendo 2-1 e conseguiram arrancar esse empate. Como que você avalia o jogo de hoje, Doca? Boa noite a todos. PC, é um prazer estar falando com você mais uma vez. Na verdade, nós estamos com um time muito bom, algumas hoje baixas que tivemos aí, que o pessoal viajou, né? Teve que viajar, deixou até esse recado. Mas nós começamos bem, eu acho que o time estava um pouco apático, também na verdade, e tomamos susto com o primeiro gol e o segundo não foi diferente. Aí resolvemos modificar um pouco a maneira de jogar no segundo tempo e claro, com a expulsão nós tivemos um homem a mais, aí facilitou um pouco a vida, mas não foi fácil. Na verdade a gente está pretendendo aí a classificação, chegar em primeiro, né? Então isso que era o objetivo, mas hoje realmente a gente deu uma barrada aí, teve que ser o esforço dobrado para que a gente pudesse superar nós mesmos, né? Você comentou a respeito da expulsão, né? O gato foi expulso lá do Rick, eles jogaram um período aí com um jogador a menos, mas tudo começou no amarelo que você e ele tomaram, né? A verdade é essa. Na verdade, o que acontece? Dentro do futebol, dentro do campo, claro que você tem uma maneira de jogar, né? E um instinto é diferente um do outro, obviamente, né? Então acaba que chegamos que nós discutimos um pouco ali, mas coisa do jogo, obviamente, sou muito amigo do Rick, há muito tempo, amigo meu de longas datas, mas ali teve um bate-papo ali que, na verdade, excedeu um pouco e aí nós tomamos o amarelo e em seguida ele tomou o outro segundo, aí foi a expulsão. A expulsão foi outra jogada, obviamente, né? Mas a minha dele ali foi uma coisa do futebol mesmo, nada demais. Sem ofensas. O problema foi o amarelo de graça que ganhou antes, que depois combinou. Nós dois, na verdade, né? Eu acho que a precipitação um pouco da arbitragem, de gastar, eu falo muito isso aí, não se pode gastar muito fácil o cartão amarelo, que é uma arma que ele tem. Obviamente que isso aí não pode disparar a qualquer hora. Então, assim, tinha que chamar mais, orientar primeiro, para com isso, é isso, aquilo, enfim. Conversar é o grande caminho para poder apaziguar. Não só o cartão, que é uma arma que ele gastou e aí em seguida ele teve que dar um outro que foi realmente uma falta desnecessária, mas ele já tinha um amarelo. Portanto, eu acho que é um apelo que eu faço em relação ao cartão, tem que ser mais assim, contido, né? Para poder, a partir
partida fluir melhor e eles estarem com a arma para uma decisão maior, uma jogada mais forte, aí sim aplicar o cartão necessário. Mas de qualquer forma, o Pinhal Pneus está indo muito bem nesse campeonato. Tá, sem dúvida, é uma equipe muito boa, já desde o começo a gente viu, como eu falei, tem o João, mas o pessoal aí, o Casalec que não tá com a gente porque tá machucado, então assim, o elenco é bacana, individualmente é muito bom, falta assim, a gente entrosar, mas isso aconteceu rapidamente. Tá. Tá aí o Doca justificando, né? O Doca tomou tantos cartões já, se fosse colocar aí numa lista, sinceramente, não sei quanto daria de cartões. Mas eu não advogo a causa do Doca, não, viu? Rapaziada acima de 50 anos, 60 anos de idade, ó. Tem que aprender a jogar sem discutir, sem brigar, sem dar pontapé, porque se nessa idade começar a reclamar de arbitragem, o Paulão é um cavalheiro para apitar, é de uma educação extraordinária, tanto o Paulão como o Tortinho, o próprio Zé Andrade, o pessoal que respeita demais os jogadores, então não tem que reclamar das arbitragens, não. Tem que, se não jogar, vai lá para jogar e não quer jogar, toma cartão mesmo. Vai embora mais cedo para casa, que é melhor. Bom, vou encerrar o programa, tem 2 entrevistas com o Vaguinho, com o Zé Luiz. O Zé Luiz é sempre uma figura extraordinária. Eu imagino que o Zé Luiz aqui seria o nosso Zé Luiz mão de tábua, né? Que falou lá com o PC no último domingo. Porque o Zé Luiz é uma figura extraordinária, já esteve aqui conosco, participando aqui no estúdio do programa, uma figura, foi companheiro nosso, inclusive, sendo plantonista da rádio aqui, é uma figura que a gente admira demais, gosta demais. Mas eu vou voltar ainda a lembrar da questão do rádio, né, para a gente encerrar o programa de hoje. A primeira transmissão radiofônica no Brasil foi feita no dia 7 de setembro de 1922. Daqui a 3 anos, né? 3 anos, vai completar aí 200 anos da independência do Brasil. Foi no dia da independência do Brasil. O presidente era Epitácio Pessoa e foi transmitido o discurso proferido pelo Epitácio Pessoa. Primeira emissora de rádio do Brasil foi a Sociedade Radiofônica do Rio de Janeiro, criada por Roquete Pinto. Então, feitas essas explicações, falando um pouquinho do rádio, esse veículo que continua muito forte, muito firme, apesar de muita gente ruim no rádio, né? Tem gente ruim em tudo quanto é lugar, né? Vai fazer o quê? Nós vamos encerrando o programa de hoje. Um pouquinho mais cedo, né? Daqui a pouco a gente vai acabar não fazendo mais programa, porque começa a faltar material, quem está do lado de lá quer ouvir alguma coisa, quer saber alguma novidade, quer ter algumas informações. Se a gente não pode passar, melhor não vir aqui. Então tá certo? 18h53, gente, muito obrigado pela atenção. Amanhã é o PC que vai estar aqui, viu? Deixei 2 entrevistas para o PC passar amanhã. O Najar tinha agendado com um convidado para participar, vamos ver se ele comparece, né? Para participar aqui conosco, falar um pouquinho de esportes. E eu quero desejar para todo mundo uma boa noite e a gente volta numa próxima. Tchau, tchau.